Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E nós estamos baseados no trecho lindíssimo de Paulo à igreja, que estava em Roma, ou seja, aos romanos, no capítulo 12, a partir do 9º versículo, nós vemos aqui Paulo tratando de maneira toda especial com aqueles que se relacionam, com aqueles que têm famílias, entes queridos, amigos. Como é que nós podemos ter relacionamentos abençoados? Como é que realmente nós podemos ter vidas familiares sadias em tempos difíceis que nós estamos vivendo, como o momento atual, dessa pandemia a nível global? Hoje, mais do que nunca, os relacionamentos estão sendo provados em meio às famílias ali no ambiente, dentro das suas casas, meio que enclausurado. Quem imaginaria, que num momento como esse, histórico, como eu não me lembro, dentro dos meus 40 anos de idade, ter visto isso? O mundo todo tem sido paralisado economicamente, geograficamente, de deslocamento também, e muitas pessoas estão nas suas casas, às vezes distante de outras pessoas, distantes dos seus entes queridos, e se relacionando ali dentro daqueles que são mais próximos, geralmente os seus familiares de primeiro grau. Avós e avós, às vezes têm que ficar distantes, porque fazem parte do grupo de risco, fazem parte daquele grupo que precisa se proteger de maneira mais prudente, saudável, no seu ambiente, sem sair para fora, para que não fique vulnerável, porque muitos deles também têm doenças pré-existentes e precisam se cuidar, usar máscara, lavar bem as mãos. Queridos, nós não podemos, não é porque nós somos crentes, cristãos, cremos em Deus, cremos na proteção divina, que nós vamos ser imprudentes, descuidados ou agirmos na imaturidade ou na falta de sabedoria. Jamais. Temos que obedecer às recomendações das nossas autoridades e, mais do que isso, confiar em Deus, orarmos uns pelos outros nesse momento tão delicado que todos nós estamos vivendo. Mas como é que nós podemos ter relacionamentos abençoados? E eu gostaria de ler com vocês, então, Romanos capítulo 12, de 9 em diante, onde Paulo nos ensina chaves espirituais maravilhosas de como temos esses relacionamentos abençoados, relacionamentos cheios de amor, de graça, de afeição genuína e de amor verdadeiro, amor prático no dia a dia. Olha só o que diz Paulo no versículo 9, capítulo 12 de Romanos. Ele diz que o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Olha que coisa linda, são várias verdades nesse pequeno versículo que eu e você precisamos guardar no nosso coração. Ele diz que o amor seja sem hipocrisia. Ou seja, é possível viver um amor, aqui eu estou falando no sentido de um amor humano, no sentido de gostar, de uma afeição, com hipocrisia. A palavra hipocrisia no original grego vem do original hipócritas, que eram os atores das tragédias romanas, das tragédias gregas antigas, ou seja, eram atores. Ou seja, tem muita gente nos seus relacionamentos, sejam familiares, casamento, relacionamento com outros parentes, que agem como se fossem atores, ou seja, sem veracidade, sem autenticidade. São pessoas que falsificam os seus sentimentos, os seus relacionamentos. Na verdade, guardam para si sentimentos obscuros, motivações escusas, quando se aproximam de outras pessoas. Mas a Bíblia Sagrada nos ensina aqui que o amor precisa ser sem hipocrisia. Ou seja, tem que ser um amor verdadeiro. O amor do tipo de Deus, o amor ágape, um amor altruísta, um amor sacrificial, um amor que se doa, um amor que seja prático, querido. É muito importante que o amor seja prático, seja um comportamento diário. Tanto é que o apóstolo João nos ensina lá na sua primeira carta: não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Hoje, mais do que nunca, em meio a essa pandemia, nós temos que, dentro da nossa casa, junto com os nossos entes queridos, amar de fato e de verdade. Deus está paralisando o mundo em meio a essa pandemia global e nos fazendo valorizar, está nos levando a valorizar aqueles que realmente são importantes para o nosso coração. Quantos pais e mães, muitas vezes
caíram ali na sua loucura do trabalho, do dia a dia, da correria, dos seus afazeres e se esqueceram dos seus filhos, se esqueceram um do outro, né? Os cônjuges ali se esqueceram um do outro e agora, né, pela graça de Deus, dentro do controle soberano de Deus, precisam se dedicar mais, precisam suportar mais um ao outro, precisam amar, aprender a amar de fato e de verdade um ao outro. É isso que a Bíblia diz, sem hipocrisia, sem agirem como atores, mas de verdade, sem falsificação, sem falsidade, mas com veracidade, é o que a Bíblia Sagrada nos diz. Ele diz aqui também, Paulo, detestai o mal. Ou seja, jamais faça o mal contra aquelas pessoas que você diz amar, contra aquelas pessoas que você diz que tem um afeto, um carinho, um apreço, jamais faça o mal. A Bíblia diz que nós não podemos fazer o mal com o mal, jamais. Nós temos que praticar o bem quando alguém nos faz mal. E não nos vingarmos jamais, mas realmente agimos como Jesus, reagimos como Jesus e agimos da melhor maneira possível, com maturidade e sabedoria, debaixo da graça e da unção do Senhor. A Bíblia diz, apegai-vos ao bem, ou seja, sejam pessoas bondosas. Nos dias que nós estamos vivendo, mais do que nunca, precisamos aprender, queridos, a sermos bondosos, a sermos generosos, a exercermos a hospitalidade, a exercermos, né, a solidariedade. Tem tantas pessoas sofrendo hoje. Além da oração que eu e você podemos fazer por aqueles que sofrem, as famílias que estão sendo enlutadas, as pessoas que estão perdendo entes queridos, aquelas pessoas que por algum motivo econômico estão enfrentando dificuldades, que às vezes precisam de nós, que temos talvez um pouquinho a mais, né, um recurso a mais, uma cesta básica, uma ajuda, um apoio, né, algo que a gente possa fazer, querido, faça. Em momentos de crise, Deus quer extrair o melhor de nós, enquanto o diabo, o tempo todo, através das tentações e dos pecados, quer extrair o pior de você e de mim. E nós não podemos permitir que isso aconteça. Que Deus enxergue em nós o nosso melhor, o melhor do ser humano, o melhor do seu coração, exercendo o melhor a nível de bondade, de beneficência, de fraternidade. Olha o que diz o versículo 10 aqui de Romanos, diz o seguinte: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Esse amor fraternal é um amor de irmão. Nós precisamos ter esse nível de companheirismo, esse nível de intimidade com as pessoas. Aqui o amor fraternal, ele não tem conotação sexual. Aqui fala da afeição, do querer bem, do doar-se ao outro, de doar a própria vida, de servir um ao outro. É isso que fala o amor fraternal. E hoje, mais do que nunca, nós precisamos exercer dentro das nossas casas, no ambiente da nossa família, não o nosso pior, mas o nosso melhor, com amor fraternal, cordialmente aqui. Cordialmente fala de coração aqui. O melhor do seu coração seja revelado nesse tempo difícil que nós estamos vivendo. Que você ame, né? Amai-vos aqui cordialmente, diz Paulo, uns aos outros. Quando a Bíblia usa esse termo, uns aos outros, é o estilo de vida de Jesus. Mais de 50 vezes na palavra de Deus você vai ver o termo uns aos outros. Aqui fala da importância dos relacionamentos. Deus é um Deus de relacionamento. Os seus relacionamentos revelam o seu nível de espiritualidade. A maneira como você se relaciona com as pessoas revela o seu nível de maturidade. Revela como é que está a tua fé, como é que está a tua vida cristã, como é que está o teu relacionamento com Deus. Porque na medida em que a gente cresce diante de Deus, nós crescemos nos nossos relacionamentos humanos. E por isso Paulo fala, amai-vos cordialmente uns aos outros, uns em conexão com os outros. Nós não podemos ser ilhas solitárias, não podemos nos isolar do mundo nas nossas crises, nas nossas mazelas, não. Nós temos que abrir o coração com pessoas que sejam especiais para o nosso coração, pessoas que sejam de confiança, pessoas que realmente tenham a sabedoria de Deus para nos ajudar no momento de dificuldade. Por isso é importante o amor fraternal, por isso é importante esse uns aos outros, principalmente no momento em que a gente está vivendo. Tem gente que tem maior facilidade de lidar com situações assim, situações economicamente instáveis, situações onde nós percebemos a vulnerabilidade humana
E não importa se você é rico ou pobre, se tem muito, se tem pouco, se é culto ou então se é iletrado, irmão, essa pandemia está afetando a todos. E principalmente, o que é engraçado, principalmente as nações mais poderosas, aqueles que se achavam, né, os superpotentes, as grandes potências do mundo, melhores do que todo mundo. Olha como Deus está levando esse povo ao quebrantamento, mostrando a fragilidade do homem, a fragilidade do ser humano, independente da sua condição, do seu status social, da sua condição financeira. Todos nós, a Bíblia Sagrada diz, nós somos vasos de barro. E o importante de um vaso de barro é que nós sejamos forjados na mão do oleiro. E esse oleiro é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Aquele que ama você, aquele que tem um projeto na sua vida, aquele que tem um propósito maravilhoso para a sua família, querido. Aquele que quer te libertar, que quer te curar, que quer te salvar, que quer restaurar o teu coração. Você que está sofrendo em meio a essa pandemia, você que talvez esteja sofrendo alguma situação econômica difícil, né, adversa na sua vida, creia, querido, ore, busca a Deus, busque a palavra de Deus, busque as pessoas de Deus e saiba que Deus pode fazer coisas extraordinárias na sua vida. Milagres e maravilhas Deus pode fazer na sua vida. Existe uma resposta do coração de Deus para você, se você buscar a Deus. Nós estamos vivendo tempos difíceis onde nós não podemos brincar com as coisas de Deus. Nós temos que levar as coisas de Deus a sério. Nós temos que nos consagrar mais e mais com relação às coisas de Deus e com relação à palavra de Deus. Nós temos que alinhar o nosso coração com o céu. Porque só alinhando o nosso coração com o céu, realmente Deus vai trazer vida aos nossos corações, às nossas casas e às nossas famílias. Olha o que ele diz no versículo 11, ele termina dizendo aqui, né, é o que nós vamos terminar de dizer hoje: no zelo, ou seja, no cuidado aqui, não sejais remissos. Ou seja, cuide dos seus, cuide da sua família, cuide dos seus avós, dos seus pais, valorize os relacionamentos. Paulo está dizendo no zelo, no cuidado uns com os outros, não sejais remissos, ou seja, não trate de qualquer maneira, não seja indiferente, não seja frio nos seus sentimentos, seja caloroso, seja gracioso, seja amoroso, amai-vos cordialmente, é o que diz a palavra de Deus. Então, eu te desafio, querido, nesse tempo que nós estamos vivendo, a você viver esse tipo de amor, você viver o estilo de vida de Jesus, você viver essa dimensão mais forte do que é ser humano, porque não existe ser humano mais lindo, mais maravilhoso, mais precioso, modelo e referência para nós do que Jesus de Nazaré. Por isso, abre o teu coração para Jesus, deixa Jesus entrar ali, deixa o Espírito Santo fazer uma obra linda na sua vida, e eu quero terminar orando por você. Pai, no nome de Jesus, eu coloco cada pessoa que está me ouvindo agora através desse programa de televisão. Pai, eu peço a tua graça sobre eles, sobre a sua casa, sobre a sua família, que possamos viver nessa dimensão do amor como expressão do teu coração, porque a tua palavra diz que Deus é amor. Nós queremos amar como o Senhor nos amou. Derrama do teu Espírito sobre nós, porque com o teu Espírito Santo, o teu amor vai ser derramado dos nossos corações. Nos capacita a amarmos, ó Deus, não de palavra, nem de língua, nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. Os nossos familiares, a nossa família em primeiro lugar. Porque quem não ama a sua família tem negado a sua própria fé. Pai, mas também as outras pessoas que o Senhor colocar na nossa trajetória, na nossa história, ajuda-nos, ó Deus, a amar os seres humanos, as pessoas, os nossos familiares, assim como Deus nos amou, Pai, nos capacita, que possamos ter relacionamentos abençoados, como é abençoado o relacionamento da Trindade, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que o Senhor toque cada coração que está sofrendo, padecendo, em meio à luta, dificuldade, em meio a essa pandemia, as pessoas enlutadas, as pessoas que estão enfermas em leitos de hospitais, nas suas casas, isoladas. Ó Deus, toca de maneira sobrenatural, manifesta o teu poder, a tua glória, derrama a tua unção, Pai, e opera milagres e maravilhas. Traz, ó Deus, vida, cura, restauração, libertação nas casas e nas famílias, é o que eu te peço de todo o coração. E nos proteja, Pai, em meio a toda essa pandemia, nos guarde, que o Salmo 91 seja uma realidade para nós e que a proteção do Altíssimo esteja sobre as nossas vidas, as nossas casas e as nossas famílias, em o nome de Jesus. Amém e amém.
Querido, eu quero te convidar para que você entre no site da Igreja Batista Betel, que é betelonline.com.br. Ali você tem todos os horários, as nossas programações, os nossos cultos ao vivo e as nossas redes sociais também. O nosso canal do YouTube é PR Giovanni, youtube.com/PRGiovanni, e o nosso Instagram é Instagram@PRGIO. Que Deus vos abençoe, que a graça e a paz de Jesus venha sobre você, tua casa, tua família, em nome de Jesus. Amém e amém.